Olá, estamos em mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, sou ginecologista e estou aqui hoje com duas colegas que vão trazer informações maravilhosas para você que está em casa. Então, senta aí, fica bem atenta, chama todo mundo que está em casa, porque a gente vai conversar sobre saúde e saúde de qualidade para vocês. Bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer receber aqui hoje a doutora Andréia Amaral, a doutora Patrícia Fontana, médicas, que nós vamos ter assuntos variados aqui, mas relacionados à medicina do estilo de vida e à parte de medicina pulmonar pediátrica. Então, você, mãe aí em casa, fique super atenta. Prazer receber vocês. Nós estamos começando aqui esse mês no Tocantins, aquela parte mais quente do nosso ano, né? O momento que a gente chama o verão amazônico já acabou, estamos no inverno aqui da nossa parte, há altas temperaturas, água muito gelada, praias e todo o movimento de variação do nosso sistema imunológico. Isso acontece todos os anos, alguns já estão habituados, mas tem gente que sofre muito com esse momento. A questão do atendimento de crianças, essa parte pulmonar, os asmáticos, as bronquiolites, piora muito nessa fase, Andréia? Obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Bom, foi pior, o primeiro semestre é pior. O outono é o período mais crítico de infecções respiratórias. Agora, a gente vai ter os gatilhos alérgicos de mudança de temperatura. Melhorou a parte de infecção viral. Nesse período que você falou das praias, a gente está tendo muita gastroenterite, diarreia, é um período que tem muita infecção gastrointestinal, sabe? Muita criança internada, desidratada. Mas a incidência de bronquiolite, por exemplo, diminuiu. Até mesmo porque geralmente é causa viral, e essa época é uma época que a tendência é diminuir. Só que começam, igual você falou, as mudanças climáticas. E aí, queimada, tempo seco. E aí, principalmente os pacientes alérgicos, eles vão ter mais comprometimento nessa época. Isso é real mesmo. Quando a gente pensa em sistema imunológico, Patrícia, a gente leva hoje muito em consideração, e todo mundo está querendo muito pensar nessa medicina do estilo de vida, o que é que eu posso fazer para me melhorar, me suplementar aí, vale a pena tudo isso? Isso me prepara para um momento mais saudável de vida? Sim, com certeza. Primeiramente, obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje, né, nesse convite especial. Bom, hoje já se fala num movimento que está liderando o mundo, né, que é o wellness, é a busca da saúde, não a saúde tratativa, mas sim uma saúde preventiva, né, e isso é muito interessante. A gente olha para trás e fala, os nossos avós viviam melhor, as coisas eram mais saudáveis, mas é uma teoria que eu falo assim, ó, ela já tem que ser abolida, porque a gente não vive mais naquele tempo. Porque ao mesmo tempo que a gente quer tecnologia, a gente quer inovação, a gente tem que estar preparados para viver um mundo diferente, que nós não conseguimos não nos inserir hoje, né? Então, essa situação de voltar lá atrás e querer uma vida saudável como os nossos bisavós, avós tinham associado a esse mundo, não existe mais. O que a gente precisa entender é que a nossa qualidade de vida tem que estar associada com isso, e a busca pela sua qualidade, e cada um vai buscar a sua qualidade, né? Na alimentação, nos hábitos de vida, no exercício físico. Então, é uma busca constante, mas é muito mais na consciência de cada um. Hoje a gente fala que tem à disposição a boa saúde, né? Com a informação, e tem os hábitos que são da má saúde, e também é uma opção, uma escolha. Eu fico pensando, às vezes eu sempre falo isso aí para meus pacientes do consultório. Gente, por que não é alface que engorda? Entendeu? Mastigar um negócio assim, por que não é uma coxinha que emagrece a gente? Mas a realidade é que não é, né? A nossa vida ela é pautada por escolhas reais, como você falou. Eu escolho saúde ou eu escolho ficar doente. Eu escolho manter ali um hábito que não é legal, e aí perdurar esse hábito na minha família. Quando a gente pensa na criança, é muito mais fácil a gente não expô-la a determinadas situações, para que ela não sofra depois para ter que mudar isso. Mudar é muito mais difícil do que eu nunca ter feito, né? Pensando na questão pulmão, uma mãe, assim, o que seria... a gente... um tempo atrás batia muito naquela tecla, não pode fumar na gestação, não pode fumar perto da criança. Hoje o cigarro parece que já ficou uma coisa bem mais distante, pelo menos da população assim, adulto jovem, apesar que tem o vape aí que voltou, né, cigarro eletrônico, enfim, mas
a mãe precisa pensar, estar consciente dessa questão ambiente para a questão pulmonar do bebê dela, do isso filho. Você falou, Patrícia, eu penso assim, por que hoje tem mais doença? Por que hoje as crianças ficam mais doentes? Porque o ar não é o mesmo mais. Né? Bom, as condições climáticas que a gente tem hoje. O ar é muito mais poluído, entendeu? A nossa alimentação não é a mesma mais. A gente usa muito produto manufaturado, muita coisa cheio de corante, conservante. Não é a alimentação que a gente tinha com os nossos avós. Então, por isso que a gente é mais doente. Tá? Mas na pediatria, nas crianças, o mais importante a mãe fala assim, tem um remédio para aumentar a imunidade? Primeiro, vacina, né? Porque, assim, essas campanhas anti-vacina são um retrocesso na medicina pediátrica. E repercussão para a vida futura também. Concordo. E a questão de uma alimentação saudável. Porque, assim, aí a mãe quer suplementar a vitamina. A gente suplementa o que falta. Se a gente... essa criança se alimenta bem, e alimentar bem não é muito, é alimentar variado, eu falo assim, tem que ter uma cor, tem pelo menos 4 cores no prato, porque aí eu vou ter 4 vitaminas diferentes, entendeu? Às vezes eu uso isso, tá? Se for uma comida colorida, te garanto que tem vitaminas diferentes. Aí coloca só coisa branca, coisa... Você lembra aquela época que eles estavam fazendo aqueles desafios de cor, de ficar um dia inteiro comendo só coisa vermelha? Gente, pelo amor de Deus, cara. E tipo assim, virou uma moda. Exatamente, sabe? eles aderem, engajam assim, ó. E assim, não, e hoje em dia é muito mais fácil um blogueiro, um youtuber, esses influenciadores terem as crianças acessarem e fazerem o que eles falam do que a gente que é da profissional da saúde. Talvez, e é interessante esse trabalho que você faz, sabe, Franciele? Porque é um jeito da gente divulgar a nossa parte, porque nós somos promotores de saúde. Sabe? E eles têm muito mais moral que a gente. Eles têm muito mais. As crianças têm muito mais acesso a esse tipo de conteúdo do que o que realmente precisa. Mas essa parte de criança, prevenção é tudo. E a prevenção começa. A questão do tabagismo que você falou é uma questão bem. O tabagismo, o risco de asma começa na gestação. E não é a mãe fumar. Se o pai fuma, se a empregada dela fuma, se o vô dela fuma, é tabagismo passivo. Isso, a mãe que teve contato com o cigarro durante a gestação, ela tem 50% de chance, a criança tem 50% de chance a mais de desenvolver asma na infância ainda. Tá? E aí aquela história, alguém fuma? Não, fuma, mas fuma fora de casa. Não existe isso. Se fuma, tem contato, é tabagismo passivo. E na asma é um dos principais fatores. E é difícil um lugar, apesar de diminuiu muito, graças a Deus, diminuiu muito as campanhas, a proibição, né, do cigarro, dos lugares, dos ambientes livres de cigarro diminuiu muito, mas a gente ainda tem muito. E o vape também veio com força, tudo, né? Esses dias eu estava na rua e tinha um carro. Não sei se o dono desse carro vai assistir o programa, mas tinha um carro plotado de Marlboro, de fora a fora, e ele, a cada marcha que ele trocava, ele soltava uma fumaça preta, e eu fui, tipo assim, eu fui atrás dele mais ou menos 1 quilômetro, eu fiquei, cara, esse cara tem que ser preso, isso é crime ambiental, entendeu? O cara tá com um carro plotado de Marlboro, de cigarro, liberando essa fumaça. Sabe? Eu fiquei pensando nos meus clientes, né? Meus pacientes inalando aquilo e vendo aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa que fala para não fazer, ainda tem muito estímulo. E criança não tem noção das coisas. E tem umas mães também que, infelizmente, não tem muita noção. E às vezes não acredita que aquilo faz mal. Acredita que existe um remédio milagroso e não acredita que prevenir é o melhor remédio. É o melhor remédio. A gente ouve muito no consultório, eu sempre continuo fazendo essa pergunta. Fuma? Já fumou? Né? Não, fumo no final de semana, quando tomo uma cerveja. Às vezes as pessoas imaginam que essa questão do contato com aquela substância que é carcinogênica, ela depende da quantidade. E hoje está bem estabelecido que pode ser um desencadear dos nossos fatores de desenvolvimento de células, clones de células ruins, cancerígenas, um contato. Né? A mesma coisa do álcool, né? Que foi equiparado aí com o cigarro, na questão de desencadear. Parece que é tão comum, eu vou tomar uma cervejinha e vou fumar um cigarro no final de semana. Eu não tenho um maço de cigarro e fico fumando em casa. Mas é tão ruim quanto para a saúde. Não é né? a quantidade, é a qualidade, né? A qualidade, né? Essas células, esses contatos, vai destruindo o corpo da gente aos poucos, né? A gente tem duas situações muito complexas nisso tudo, né? Tu buscar a saúde, a prevenção, e em outro lado tem a indústria,
querendo que tu A indústria consuma. tabaqueira, ela é... Tu tem realmente o artista, que ele não tem consciência da informação que ele leva e a relevância que tem essa informação para as pessoas, seja adulto, seja criança, né? Tem as pessoas que vão lá e seguem fielmente o que eles estão falando, instruindo, e esquece o médico, às vezes até o médico fica obsoleto perto daquela pessoa, né? Então, isso é muito complicado, porque tu fica querendo mostrar, por um lado, essa situação saúde, para o outro tem a moda, tem o amigo, tem o jovem, é bonito, né? Então, isso E assim, só é para rede social que é legal, que é bonito, né? Ninguém posta as consequências disso, ninguém posta... Não, ninguém tá se vomitado na rede social, entendeu? Ninguém tá ali em crise asmática. Esses dias eu vi um filme até que a menina fazia corrida e de vez em quando ela usava bombinha. Eu fiquei pensando, acho que foi uma das poucas vezes que eu vi imagens de um filme em que a pessoa não era um doente, o foco não era a doença dela, que a menina estava usando uma bombinha ali. Tem um filme infantil, ele chama, não sei se você já assistiu, chama Romulgado. Não. É um filme que tem muito a ver com esse atual momento que a gente vive em relação à rede social e tal. E são crianças que têm um bonequinho, que é um bonequinho eletrônico e tal. E nesse filme tem uma criança asmática, por isso que me tocou isso. E esse filme fala muito das relações... Esse filme não fez sucesso, porque, na verdade, a gente vive muito... É muito mais estímulo para o uso do amigo virtual do que do amigo real. E ele é um filme que as crianças se afastam das outras crianças e ficam presas nesse bonequinho que você faz ele, deixa ele do jeito que você quer. Entendeu? É fácil conviver facinho, com você quem... coloca da cor que você quer. Aí é fácil, né? E aí elas começam a não ter convívio umas com as outras. E esse menininho, eu tô fazendo spoiler do filme, tá? O menininho ganha um bonequinho no aniversário dele, só que o dele é bugado. Então, o dele faz o oposto, que acaba que no filme, no final, ele consegue juntar as crianças, ele consegue fazer com que as crianças se juntem e parem de ficar só cada um com o seu bonequinho. É muito bonitinho o filme também, é um filme bem legal de assistir, sabe? E assim, eu assisti esse filme e fiquei impressionada, falei, cara, por que esse filme não fez sucesso? Mas porque a indústria, não é de interesse da indústria desestimular o uso da rede, dessa coisa de tela, não é. E quando isso vende, entendeu? Isso vende. E quando a gente tem a questão tela, você tem a questão come muito mais. Sim, né? sem ver. consciente. Vários trabalhos Sem mostrando a questão obesidade. Eu tô comendo, eu não tô sentindo nenhum gosto do que tá acontecendo ali, eu tô indo. Não, e fica num lugar... enfim, ninguém usa tela no sol. Concorda? Concordo. Ninguém usa tela no sol. Você entra no ambiente. Então, assim... Você não toma sol, você não se alimenta direito, você não se exercita. É tudo o oposto que você precisa fazer. E aí, o que a mãe quer? Um remédio para repor isso. Porque é muito mais fácil um remédio para repor isso do que tomar sol, do que se alimentar bem. Entendeu? E assim, tem muito isso de pedir uma vitamina, de pedir um remédio. E na pediatria, a gente dá o que falta. Sabe? A gente estimula, a gente dosa. Eu, na pneumologia, às vezes, mãe, doutora, me dá um remédio para aumentar a imunidade. Primeira coisa, a gente tem que saber se ele tem realmente uma baixa imunidade. Porque a asma é uma doença que você tem excesso de células inflamatórias. Na verdade, você está reagindo mais do que você precisa. O que a gente faz é modular a resposta imunológica. A gente não abaixa. A gente regula. Sabe? E assim, aí isso pode acontecer, por exemplo, por deficiência de vitamina. Então, se tem deficiência de vitamina, eu tenho que repor, porque não adianta, nenhuma bombinha com corticoide vai resolver se o problema for deficiência vitamínica. Ele tem um distúrbio hormonal. Então, assim, mas as mães querem um remédio milagroso para isso, né? E vai depender muito de cada caso. Mas o mais difícil mesmo que a gente sabe que é o que mais resolve, é a mudança de estilo de vida. É a base. O tratamento não medicamentoso, ele é muito mais eficaz do que o medicamentoso. Principalmente em criança, que tem o resto da vida ainda. Isso é muito difícil de aderir. Porque isso não vai mudar só... Você tem que mudar o estilo de vida da família. Na pediatria, se você é um adulto, você faz o que você quer, entendeu? Um adulto faz o que ele quer, ele come o que ele quer. A criança é o que dão para ele. Isso é total dependente do que tem no armário de casa, né? É o que ela vê, o exemplo da casa, né? E se tiver uma avó, então, aí no negócio... Desculpem as avós. Né, dona Nancy, em casa. Me desculpem as avós, mas é complicado pro pediatra, porque a avó criei não sei quantos, assim. Mas é aquela fala que a gente falou no começo, há tempos atrás, não era assim. Não era, e também tinha um fator que os pais estavam mais presentes, né? Isso não é um julgamento. Hoje a vida exige
com que a família saia, vá trabalhar, e não é uma situação que hoje é natural. A mãe trabalhar social, né? é uma mudança social. Então, assim, as mudanças estão ocorrendo, e não só para o lado ruim, tem muita coisa para o lado bom. Com certeza. Nós que temos a cultura de expandir essa consciência para conseguir integrar a saúde com todas essa aceleração que a gente está tendo e tentar trazer uma vida mais saudável. Buscar a vozinha lá que tirava da horta o alface. Elas têm muita razão em muita coisa, viu, gente? Muita. Mas não no leite de vaca de caixinha, tá, mãe? Aí não vale. Então, assim, é uma guerra constante entre a indústria, entre o que as pessoas querem que tu consuma, porque é um fator... É aquela frase... Descasque mais, desembale menos. Mas por que dá menos trabalho? Exato. E a gente não imagina as consequências dessas coisas. Eu estava lendo vai sair agora um estudo mostrando o número, quanto o impacto da medicação do Mounjaro impactou na cadeia alimentar, gente. A indústria está louca, porque a indústria alimentícia, quanto ela não está perdendo com isso? Né? Então, assim, é muito além do que a gente pensa. Né? As coisas são muito mais muito mais obscuras do que a gente tem acesso, né? Acesso. Então é uma guerra constante. Fala-se em cura de diversas doenças, porém a indústria não apresenta isso porque não é de interesse. Não é de interesse. Então o que eu tento buscar para minha vida é cada vez mais a consciência e a autorresponsabilidade do que eu quero daqui a 50 anos para minha vida, 40 anos para minha vida. 100 anos, por que não? Eu acho que é possível. Hoje a gente tem outros estudos, né, de diversas fontes que estão buscando essa longevidade com qualidade, com saúde, mas depende de eu me movimentar, da escolha que eu vou fazer no meu prato. Você sabe, né, que esse argumento que eu uso na pediatria, a gente fala assim, olha, o adulto ele vai ter autonomia para fazer isso. A criança, ela precisa que a mãe faça isso. E eu falo assim, se a gente não começar a fazer isso agora, doenças que eles desenvolveria com 40, 50 anos, eles vão começar a desenvolver com 20, 30 anos. Começa muito mais precoce. Sim, né? Se você não faz da forma correta. Então, assim, e tem algumas coisas na pediatria que elas não são de curto prazo, elas são de longo prazo. Então, mas eu preciso fazer isso? Sim, porque lá na frente isso é igual a questão do raio-x. Mas não precisa tirar um raio-x? Não, a gente não vai fazer raio-x desnecessário, porque isso é cumulativo. E daqui a algum tempo, questão de ele tem a vida inteira para fazer raio-x por diversos motivos. Vou fazer agora, e se ele precisar, ele vai acumulando com 30, 40 anos, ele vai ter problemas com isso, com excesso de radiação. A gente bate muito na tecla disso com a gestante, né? Hoje a gente sabe que, idealmente, 6 meses antes de você engravidar, você já tem que estar num passo ali perfeito de alimentação, sono, estresse, tudo para que isso não reflita na saúde da criança. Gente, mas nós vamos fazer uma paradinha aqui e já tem uma segunda parte do Momento Saúde Podcast. Voltamos com mais um Momento Saúde Podcast, essa segunda parte, com a doutora Andréia Amaral, doutora Patrícia Fontana. Você que está em casa está recebendo muitas informações relevantes. Então, fica sentadinho aí, chama todo mundo e vamos entender um pouco mais sobre isso. A gente sabe que exercício físico faz uma diferença danada na nossa vida, uma média de 150, 250 minutos por semana. Divide aí nas prestações que você quiser, né? E é muito importante a questão do exemplo. Vale muito, e eu uso com as minhas pacientes muito uma figura de linguagem de digo, quando você vem aqui, que a gente faz, por exemplo, uma reposição hormonal, que a gente faz um injetável, que a gente faz uma medicação para você auxiliar na perda de peso, você está fazendo meio que uma lipo. E depois você tem que continuar com a academia. Não adianta nada você ter esse momento aqui, melhorei tudo, e depois voltar para os velhos hábitos. Isso não vai nos tornar pessoas saudáveis, né? Eu quero realmente viver muito, mas eu quero viver com autonomia. E isso eu planto da gravidez, na primeira infância, na vida adulta, e vou colher lá mais adiante.
né? Então, mas sempre é tempo de começar. A gente vê nas redes sociais aí pessoas que começaram a fazer musculação, por exemplo, com 60 anos de idade, e ainda assim, nos 80, 90, tem um poder importante de massa muscular, enfim, isso tudo é muito válido. Para nós aqui na área da saúde, o que vocês teriam assim de objetivamente falar para as mães em relação ao exercício físico? Mãe, para o adulto jovem, para a pessoa que está se preparando para uma cirurgia, o quão relevante que é isso aí para esse nosso momento de vida? Bom, eu sou uma praticante não satisfeita. Eu digo que eu vou na obrigação, mas eu entendo que isso eu escolhi lá na frente. Como que eu vou querer me levantar da minha cama? Como eu vou subir uma escada? Que independência que eu vou querer ter? Então, isso me obriga a ir. Não é prazeroso, não gosto. É diferente. Meu esposo vai porque ele ama, ele se sente com bem, sabe? Aquela situação assim, me sinto bem, se eu não for, eu adoeço. Eu jamais. A primeira oportunidade que eu tenho, assim, hoje eu não vou conseguir, que pena. É uma obrigação, mas eu entendi que isso faz parte. Minha mãe, há um tempo, uma semana, veio nos visitar, e eu olhei para ela, com 70 anos, fazendo o que ela estava fazendo, e assim, gente, vale a pena. Ela também começou já mais tarde, 40 anos, com pilates, aí musculação, mas eu vi a independência dela para fazer as coisas, sabe? Subir uma escada, pegar neto, correr. Então, assim, aquilo, gente, vale a pena. É gratificante, É gratificante, porque eu não quero ser aquela pessoa que vai depender com 70 anos de subir uma escada, descer de um carro, né? Então, eu entendi que faz parte. É uma obrigação, assim como escovar os dentes, tomar banho. Isso de exemplo é tão assim, você tá falando isso, eu tô me sentindo tipo assim, meus meninos não gostam de exercício físico, mas eles não aprenderam, eles não viram eu fazer, entendeu? Eu até falei pro meu filho, eu tô querendo estimular ele a fazer, ele tá com 15 anos, ele tá naquela fase de tirão, e ele, mãe, eu não quero, assim, filho, a mamãe precisa, e eu quero companhia, você vai nem que seja por mim, aí eu tô querendo convencê-lo aí comigo. Mas assim, por que ele não gosta? Porque ele não teve exemplo. Então, assim, um exemplo arrasta, né? Isso é a maior verdade que existe. Isso que você falou é muito real. Tipo, nunca é tarde para começar e a gente tem que pensar como que eu quero estar daqui 20 anos. Né? Eu quero estar dependente de outras pessoas. Eu não quero. Sabe? A gente se programa financeiramente. Mas até porque o cérebro da gente não tem idade isso. Mas será que a gente vai... A dependência... Eu fico pensando na minha independência financeira, que eu não quero nunca depender de ninguém financeiramente. Só que se eu ficar doente... Cadê a minha independência, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, não é? Ter autonomia para fazer o que você quer, o máximo de tempo possível, sozinho, sem precisar de ajuda, é muito bom isso. E a gente precisa disso na atividade física, né? A atividade física em criança, gente... Bota para correr na praça, sabe? Bota qualquer atividade física, ela é válida. Tipo assim, aí a mãe fala assim: o que ele pode fazer? Porque o que ele gostar, porque também não pode ser uma coisa que ele não goste. Vai colocar ele para fazer, sei lá, uma atividade física natação, que ele odeia. Eu odiava natação. Você sabe que a natação na asma é um mito, né? Todo mundo fala que natação é bom para asma, bom para dar crise, entendeu? Dependendo da situação, é um gatilho. É. Então, assim, aí, tipo assim, o menino tem lá 1 ano, 2 anos, ela quer colocar na natação para poder melhorar a parte respiratória. Às vezes, isso é muito mais um gatilho para inflamação, porque, assim, concorda comigo que um bebê de 1 ano, 2 anos que faz natação é uma atividade muito mais lúdica do que um exercício que físico. Fortalece musculatura? Concordo plenamente. Tanto que eu falo para mãe, se você for na academia 2 vezes por semana, ficar 50 minutos mais conversando do que seu bumbum não vai endurecer. Então, assim, no caso, a criança não vai ter que fortalecer a musculatura respiratória. Para ela ter um fortalecimento, teria que ser uma atividade gradativa, pelo menos 1 hora, esportiva, inclusive, atlética, que a gente chama, sabe? E tem muito isso de querer fazer... Eu, pneumologista, contraindico natação? Não, a criança precisa aprender a nadar. Aqui em Palmas, todo lugar que você vai... Tem piscina. O risco de afogamento. E você sabia que a maior causa de morte em maiores de 1 ano, em crianças, é maiores de 1 ano, independente, é causa externa. E aqui no Tocantins, afogamento é uma coisa bem alta. Sim. Então, assim, não indico para tratamento de asma, mas não contraindico porque faz parte de prevenção de causa externa, sabe? Tem muito esse mito. Que exercício que a criança pode fazer? Gente, bota para correr na praça, bota para andar com um cachorrinho.
Cachorro também é uma coisa que elas, né, questionam. Cachorro-gato, se faz mal para asma, né? Tem muitos mitos, né? A gente Eu ficaria uso horas esse falando. mito lá em casa. O gato. Tem Lavínia, né? A gente faria. Não, a gente. Tem muitos mitos na asma, propriamente dita, tem muitos mitos. A natação é um mito que, sim, as pessoas chegam, vem muito querendo, acha que tem que pôr criança na natação, que vai melhorar a parte respiratória. E só dela entrar na piscina de mergulhar, ela pode, dependendo da água, se for clorada, irritar, exacerbar a rinite dela. Choque térmico. Entendeu? Lá em Minas Gerais tinha muito Então, isso, às choque vezes, térmico. isso é muito mais um gatilho para o processo inflamatório do que melhora, sabe? E a gente tem que explicar isso, né, pro paciente, porque ele chega com uma expectativa, né? Claro. E isso tem que ser um profissional de saúde para explicar também, né? Ele vê muito isso em outras pessoas que não entendem daquilo falar. Eu acho que você está em casa, você tinha certeza que nadar melhorava a asma, né? Porque nós aqui também tínhamos essa convicção e hoje já foi um mito que caiu aí. E eu quero falar um pouquinho agora sobre a questão que você em casa provavelmente não conhece, mas que nós temos aqui no Tocantins agora, que são as camas hiperbáricas. Falei direitinho, Patrícia? Câmaras hiperbáricas. Câmaras hiperbáricas. Tem uma cama, né? É uma cama. Tem uma cama. Eu já fiquei lá dentro, sabe? Fica deitadinha mesmo, assistindo um programinha. É uma cama que você tá lá deitada como se fosse um pequeno cilindro, assim, todo fechadinho, onde vai ter oxigênio a 100% lá dentro. No nosso ar, habitualmente aqui é uma mistura gasosa, não tem só oxigênio, tem oxigênio e outras coisas. Mas lá na cama hiperbárica, você vai ter, na câmara hiperbárica, você vai ter oxigênio puro, que traz alguns benefícios para a nossa saúde. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós a respeito desse benefício e quando ele pode ser usado assim a contento na nossa saúde. Sim. Bom, a câmara hiperbárica, ela é realmente tudo isso que tu falou. Ela entrega oxigênio a 100% para o paciente, né? Então, a gente, no momento que coloca na câmara e pressuriza ela, ela consegue atender essa demanda do 100% de pureza. Não que as nossas células vá absorver o 100%, mas ela fica em 20 vezes a mais o oxigênio que nós respiramos, ela é potencializada dentro da câmara, né? Então, 20 vezes a mais correndo o oxigênio no plasma do que habitualmente, né? Ao ar livre. Então, com isso, a câmara hiperbárica, na verdade, ela foi feita para tratar a doença do mergulhador. E hoje, toda a plataforma precisa ter, era feita também, era uma obrigação, porque para fazer os tubulões, pontes, tinha que ter, porque eles... No acidente que a gente teve aí no Tocantins, no Rio, na queda daquela ponte lá na divisa, né, com o Maranhão, usaram porque os mergulhadores tiveram que descer, né? Aí fica acumulado muito nitrogênio, aí tu colocava na câmara para compensar. Então, daí surgiu a câmara como algo tratativo, não só pela doença descompressiva, mas também por feridas de pele, que os próprios mergulhadores começaram a ter a melhora, e a performance. A performance ainda está muito incipiente, porque não tem muito estudo, porque é algo muito novo, né? A gente falava da câmara hiperbárica para tratar a doença descompressiva, mergulhador, né? Aí passou-se a entender que sim, ela era boa para cicatrização, pé diabético, isquemias, pós-operatório, queimaduras, e aí com isso foi vendo também o outro lado, que é da longevidade, que é da performance. O primeiro jogador que também gerou um boom na hiperbárica foi o Cristiano Ronaldo, que ele conseguiu uma câmara, colocou na casa dele e ele dorme lá dentro. Não consegue dormir porque tem um tempo, né? Mas ele fazia uso da câmara. Cada jogo, antes do jogo, ele entrava para a câmara Que venhamos e convenhamos. Ele tem uma longevidade muito além da idade que ele tem, né? Sim. E hoje, times de futebol, os grandes times já estão adquirindo. E no nosso dia a dia, né? Na nossa paciente que a gente trata para o pós-cirúrgico, tanto pré-cirúrgico, a gente nota muita melhora. Edema, hematoma, o pé diabético, com certeza, o enxerto aceita muito melhor a enxertia devido à hiperoxigenação e a neoangiogênese, porque ele também cria novos vasos. Oxigênio é tudo, né? É o que alimenta a nossa célula. É isso aí. Então, assim, imagina um oxigênio entrando a 20 vezes a mais, potencializando, criando novos vasos. Então, assim, tem muitas melhoras. E
porém está muito ainda tímido os estudos para essa longevidade. É um fato, assim, 100% garantido? Não tem nada ainda que comprovar, eu vou aumentar a minha vida em 20 anos fazendo uso. Mas já tem vários estudos que as pessoas relatam a melhora do cognitivo, a melhora de pele, melhora do cabelo, estudos para alopécia. Então, estão aí. Nossas células têm uma proliferação ali mais rápida, né? Tem uma função melhorada. A questão dos injetáveis também, nós temos cada vez mais estudos reforçando essa viabilidade de você ter absorção melhor via injetável do que via gastrointestinal. Até porque a gente vivencia uma epidemia de alterações, né, alimentares que acabam comprometendo o intestino como um todo. Hoje a gente tem, por exemplo, a endometriose, que é um problema de saúde hormonal, mas que tem um fundo alimentar muito intenso. Né, e vem disso, e aí a gente acaba tendo ali o intestino como sendo uma porta de reentrada de hormônio que precisava ir embora, né, e acaba sendo reabsorvido e funcionando em excesso. Né, a questão oxigênio, Andréa, comenta aí para nós, pulmonarmente falando, isso é muito relevante. Né? A gente está no lugar mais alto, que vai ser mais rarefeito, tudo isso compromete a nossa função corporal como um todo, né? A hiperbárica na função pulmonar, eu acho que ainda não tem. Porque assim, até tem você uma imagina contraindicação DPOC, por exemplo. A falta de oxigênio nos tecidos, ela vai causar vasoconstricção. Vasodilatação, desculpa. Vasodilatação. Se falta oxigênio nos tecidos, no geral, vai vasodilatar por pouquinho que chega lá eu consegui absorver. No pulmão, a falta de oxigênio, ela causa vasodilatação, porque é lá no pulmão que eu vasoconstricção. Porque no pulmão, se não está chegando oxigênio naquela região, eu vou mandar para onde tem sangue. Então, eu acabo fechando as vias onde não tem sangue. Então, falta de oxigênio no pulmão causa vasoconstricção. Falta de oxigênio nos tecidos causa vasodilatação. E quando você oferece muito oxigênio no pulmão, você pode causar uma vasodilatação tão importante, e ele é um importante reservatório de sangue. Então, eu posso deslocar o sangue de regiões mais nobres e acumular ali no pulmão, porque ele é um reservatório. Então, o excesso de oxigênio no pulmão, ele pode vasodilatar tanto, e quando ele é um grande reservatório de sangue, atrapalhar a perfusão dos outros tecidos. Talvez seja essa, eu não sei, nunca li sobre isso, mas eu acredito que seja esse o princípio. Entendeu? O princípio de não usar. Por isso que o DPO cítico, ele piora com oxigênio. Tá? E tem a questão também, aí tem muita coisa envolvida nisso, mas assim, eu nunca tinha pensado, tipo, a gente não veio falar sobre o oxigênio na pneumologia. Ele tem às vezes a gente tem muito mais medo dele do que aquele negócio que traz a bala de oxigênio. Gente, o oxigênio pra gente, assim, a gente quer um pulmão que absorva oxigênio do ambiente. Quando a gente precisa oferecer de outra forma, isso pode causar muita lesão no pulmão. Entendeu? Então, é diferente a abordagem. O pulmão é diferente dos outros órgãos. Ele foi feito para relação ele foi feito para produzir, para pegar o oxigênio do ar e passar para os tecidos. Ele não, sabe? É essa a função dele. Então, assim, a relação do pulmão com o oxigênio é diferente da relação do oxigênio com os outros tecidos. É bem diferente, a gente tem que entender isso. E as contraindicações, tanto absolutas quanto relativas, são com pacientes críticos, né, da área pulmonar. Da área pulmonar. Gente, vocês viram como é bom a gente falar com quem entende as coisas aqui? A gente aprendeu coisas hoje que você vai guardar para sempre aí na sua casa. Coisas muito interessantes, relevantes. Eu queria pedir para as meninas poderem... Passou rápido o nosso tempo. Fazer as considerações finais. Uma mensagem que vocês acham assim, que é muito relevante. Porque às vezes tem alguém em casa que está lá com o pé diabético e não sabe muito bem que tem essa potencialidade. Uma mãe ali que o filho tem um bebecheador, por exemplo. Enfim, uma consideração que vocês acham que é importante de tudo que a gente tocou aqui, para que as pessoas memorizem, quem está lá em casa não esqueça. Primeiro que a gente tem que prevenir, não remediar, né? É muito melhor eu prevenir uma doença do que ficar tratando. E quando a gente não trata a doença, a gente trata o doente. Então, a gente tem que individualizar o tratamento. Um remédio que é bom para um, ele pode não ser bom para o outro.
A gente não pode achar que tudo tratar a doença, eu falo isso muito para meus alunos, a gente não trata a doença, a gente trata doente. Então, a gente tem que entender o contexto daquele doente para saber se aquilo ali, às vezes a primeira opção não é a melhor opção, a segunda é melhor para ele. Então, e assim, às vezes as pessoas querem uma fórmula mágica para... Não, gente, cada caso é um caso. E o mais importante, além de individualizar o tratamento, é de acompanhar, né? E acompanhar com quem entende. Sabe? Porque a gente tem muita gente que não entende as coisas, que acha que entende, que leu no Google e acha que é expert no assunto. Então, filho é o nosso bem mais precioso, né? Vamos investir no cuidado dele, porque ele vai cuidar da gente quando a gente ficar velho, né? Pelo menos é essa. A gente acredita. Acredito que sim. Bom, eu concordo. Eu acho que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. É clichê, mas é um fato, né? Eu acredito muito nisso. E, assim, a mensagem que eu também quero deixar é que nunca é tarde. Porque às vezes as pessoas estão vivendo uma vida tão, tão louca, tão desregrada, e elas, não é para mim, acho que já é tarde. Nunca é tarde. Acho que a gente tem a oportunidade todo dia de fazer diferente. Basta querermos. É isso aí. Você que está em casa aí, está na hora de fazer diferente. Não vá lanchar aquele pão com pão. Deixe isso para lá, viu? Dá uma limpa aí no seu armário e vamos seguir frutas, verduras. O quanto mais a gente descascar e menos a gente abrir pacote, melhor para nossa vida, ótimo, né? Com certeza. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Momento Saúde Podcast. Obrigada às minhas convidadas. Eu que agradeço. Estamos Foi sempre ótimo. de portas abertas aqui para receber vocês. Obrigada. Tá? Obrigada. Uma honra. E para você que está em casa, um beijo grande. Envie suas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp e fique sempre conosco. Reveja esse programa se tiver à vontade aí na nossa grade. Um beijo grande. Envie suas dúvidas aqui pelo nosso WhatsApp. Um beijo grande.